Bom, bom dia, meu nome é Gilberto, eu sou professor pesquisador junto ao Instituto Virtual de Mudanças Globais da COP UFRJ. Eu vou fazer aqui uma exposição do que foi o nosso curso Pirólise de Resíduos Sólidos da bancada ao mercado. Esse curso foi realizado nos dias 24 e 25, aqui no Instituto IVIG, tá? Sob a coordenação do professor Marcos Freitas e professor convidado eu e o professor Luiz Guilherme. Tá? O curso foi montado em dois módulos, o módulo 1, um módulo teórico e o módulo prático. O módulo teórico, nós discutimos resíduos sólidos. Os seguintes resíduos: resíduos de biomassas, resíduos plásticos, resíduos sólidos urbanos, resíduos sólidos de saúde, blends industriais, lodos de estação de tratamento e resíduos animais. Bom, outro assunto abordado foi caracterização química e análises preliminares, processos termoquímicos, pirólise, a pirólise no contexto nacional, princípios da pirólise, os parâmetros, né, que constituem a pirólise, classificação, mecanismos em fase gasosa. Outro tópico abordado foi produtos de pirólise, carvão, óleo e gás. E a caracterização desses produtos, caracterização química, físico-química e métodos instrumentais. Bom, finalizando com aplicações e mercado desses produtos, carvão, óleo e gás. O módulo 2 foi o módulo prático. Teve experimentos em reator de bancada e visita ao reator industrial do IVIG da UFRJ. O que acontece? Nós preparamos seis vídeos desse curso, né? Então, os vídeos que se seguem, eles foram divididos. O primeiro vídeo consta da parte de introdução, em que o professor Marcos fala do histórico do IVIG e fala das atividades que são realizadas no IVIG. Depois o professor Gilberto, falo especificamente sobre a pirólise, toda essa parte de resíduos aqui sólidos, a parte dos processos, caracterização química, todas a base, os conceitos básicos de pirólise, e falo sobre carvão. Depois o professor Luiz Guilherme, no último módulo, que é o módulo 6, ele fala especificamente de óleo de pirólise. Então, cada módulo, cada parte, né, em cada módulo, dividido em 6 partes, cada parte vai tratar especificamente de um assunto. O ano passado, o Instituto Virtual de Mudanças Globais, que vocês estão aqui, completou 25 anos. Foi criado em 1999, numa edital da FAPERJ, que apoia esse projeto da pirólise também, de criação de institutos virtuais, e criou uma dezena deles. Aí tinha Instituto Virtual em Turismo, em Saúde, em Economia, tinha variados institutos. Era um grant de R$200 mil, e ao longo do tempo vários já se virtualizaram, não existe mais. O caso nosso foi um pouco diferente, porque talvez por estar dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é gigantesca, a COP, etc., o IVIG tinha um espaçozinho de 70 metros, alguns já estavam aqui antes de mim, eu cheguei em 2005, mas o Luiz Guilherme já estava, o Zé Luiz também já estava, tem outros que estão aqui, que não estão aqui nessa sala, mas que já estavam antes já do princípio. E a base tecnológica que eles tinham já era bastante interessante, porque o programa do biodiesel, eu cheguei a visitar aqui com o Lula no primeiro ano, em 2003, eu era diretor da Agência Nacional de Águas, e ele veio aqui, visitou o IVIG na produção do biodiesel, que ainda não tinha esse prédio construído, a gente usava lá as instalações do Cajaíba, né, na xistoquímica ali do lado. O Cajaíba me contou uma vez que o Giga quase matou eles de raiva, porque no fim de semana foi fazer biodiesel de cocô, e
Esgoto. Esgoto, merda. E aí, quando chegou no laboratório dele na segunda-feira, era cheiro de merda para todo lado. E aquilo ele me contou em 2005, então a raiva já tinha passado. Numa época que a gente tinha pego essa construção aqui inacabada e ainda continuava usando a xistoquímica para fazer os testes, etc. E aí o Giga já não levava mais a merda, levava só a gordura, né? Já tinha se separado para não ter mais o problema do mau cheiro. Mas aquilo era um desenvolvimento tecnológico importantíssimo, porque esgoto tem muito e tem embora uma taxa de conversão de 11% para o biodiesel, pelo menos naquele que você tinha trabalhado ali na Estação de Alegria, mas e quando está na soja, para comparar, chega a 99%, uma coisa desse tipo, né? 95, né? Ou mesmo o óleo usado. Mas várias coisas aqui foram interessantes. Essa casa que vocês estão aqui, que foi inaugurada em 2006, esses tijolos são secos no sol, eles não são cozidos. Não são cozidos, é o solo cimento, que a gente chama, tem 12% de cimento na mistura, e ele seco no sol, ele emite menos CO2, por conta de não precisar queimar nada no processo de produção. Agora não, essa telha é normal, mas aqui já teve telha de coco do lado, o Guilherme também trabalhou nisso, na produção da telha de coco, e aí era uma casa de morar, aquela primeira casa, essa aqui seria o auditório com as salas de pesquisadores aqui, que eu espero que muitos de vocês voltem para cá para ser pesquisador aqui com a gente, a bola está com vocês, e o outro seria uma unidade industrial, onde contava com planta de biodiesel, ainda conta, um laboratório para fazer vários testes, hoje tem 2, e com possível expansão. E depois esse terreno aqui, quando a gente veio para cá em 2006, ninguém queria vir, porque não tinha ainda a ponte aqui da linha vermelha, e dessa saída, né, a ponte estaiada, mas de vez em quando tinha alguns problemas até de morte aqui, de cadáver, que jogavam aqui do lado. Então o pessoal tinha medo de vir para cá. E a gente veio para cá, enfim, foi muito feliz. De vez em quando teve uns roubos aí no período da Covid, destruíram 32 aparelhos de ar-condicionado aqui, e a gente tem se esforçado aí. A diferença, para resumir um pouco a apresentação, é que aqui faz hard e faz soft. E aí, para resolver problemas, é um formato muito interessante, mas nem sempre institucionalmente isso funciona bem, porque, em geral, os laboratórios, pelo menos aqui do Centro de Tecnologia, eles são formados em cima do que fazem os seus departamentos. Então, o meu é o programa de energia, mas existe engenharia mecânica, todos os nomes das engenharias que vocês imaginam têm os seus laboratórios embaixo. Então, são 150 laboratórios para 13 programas. Uma média de 10, 12 por programa. O meu tem menos, que é um programa pequeno, outros têm mais. E aí, nos laboratórios, eles verticalizam a pesquisa que ensinam em sala de aula, o que é normal. Então, na civil, vão trabalhar com estruturas, vão trabalhar com várias coisas vinculadas à parte de engenharia civil. Na parte de energia também, faz mais. O meu programa é extremamente soft, não faz tijolo, não faz pirólise, não faz biodiesel, mas faz o planejamento da entrada desses recursos e calcula a emissão de gases de efeito estufa, faz cenários variados, etc, etc, mas é soft. O máximo de hard que a turma tem lá é o computador e o ar-condicionado, essas coisas para funcionar, mas é uma função desse tipo. Muito nobre, que de lá saem várias coisas importantes, mas não é o formato do IVIG. Esse formato que junta aqui o professor Gilberto, que nos deu a honra de estar aqui com a gente, que veio da UF com mais de 20 anos de experiência na pirólise, e é da área química, e veio se juntar a nós, o Giga, que eu já citei, e outros tantos aqui, o Zé Luiz, que é o gerente aqui do condomínio, o Roberto, etc., faz uma junção interessantíssima, porque a gente já teve projetos praticamente, pelo menos no período que eu estou aqui, com todos os estados do Brasil, não tenho dúvida nisso. A gente já teve projeto de Roraima até o Rio Grande do Sul, já tivemos com Rondônia, já tivemos com o estado do Amazonas, já tivemos com todo o litoral brasileiro, trabalhando com a área costeira, portos, etc., etc., e buscando sempre essa interação
com o que tem de melhor, tanto dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, quanto fora. Então, trabalhamos com mais de 20 universidades, integrando, porque aí quando a gente faz os projetos em outros estados, a gente chama a universidade em geral federal, às vezes estadual, desses lugares onde tem pesquisa para trabalhar conosco. E aí a gente faz aqui o chão de fábrica e manda para a ponta o povo para execução. Alguns nossos, mas muita gente de outras universidades. Fora isso também, tem muita gente aqui do setor privado que colabora conosco. Gente que veio da Fundação Getúlio Vargas, gente que veio de empresas e estão com a gente até hoje e tem um senso de busca de recursos que é diferente do nosso, que é um cachimbo de atividade pública, que é um pouquinho diferente, mas que dá esse formato para a manutenção. Já tivemos vários colegas aqui da universidade que ficaram conosco nessas instalações e que vocês são bem-vindos hoje e que a gente fica muito feliz em ter vocês aqui e sabendo que a hora que vocês precisarem de um lugar para sentar, para estudar, pode vir para cá. Não tem problema nenhum. Aqui tem sala, tem espaço, tem ar-condicionado, tem Wi-Fi, tem segurança, tem banheiro, tem cafezinho. Aí o Zé vai se virar para arrumar mais café. Mas isso a gente garante e é para isso que foi construído. Essas instalações não são nossas, são do governo federal, são da instituição e ela ganha valor quando tem vocês aqui. Quando não tem, a gente continua trabalhando, porque os projetos não param. As aulas às vezes param, mas os projetos não param. E a gente tem que continuar atendendo aquilo que a gente foi contratado. Hoje a gente está fazendo a revisão do plano de mudança do clima do estado do Rio de Janeiro, a gente está trabalhando na região de Bonito. Aliás, depois, se alguém quiser trabalhar, pode ir para Bonito, porque lá a gente está fazendo gestão de água e revisão de plano diretor. A gente tem projeto vinculado com o Ministério da Agricultura, tem projeto com desenvolvimento agrário, com a turma de energia, etc. Então vai nessa variação. Aí chegou na pirólise. E aí a ideia, aqui é um lugar que gosta muito de resíduos. No DNA deles, até antes de eu chegar, eu contei essa história aí do biodiesel de esgoto, mas já era uma área que trabalhava com resíduos aqui dentro. Tanto a nível de estudo quanto a nível de aplicações. E aí, juntando, às vezes, com o laboratório da engenharia química, às vezes da escola de química, motores, a gente fez teste de motor até em locomotiva da Vale do Rio Doce, com misturas de óleo de biodiesel em eficiência energética, emissão de gases, durabilidade, porque estava junto com o professor Belchior e os laboratórios da engenharia mecânica. Então, tem coisas que a gente não aprofunda aqui. A gente manda para os outros laboratórios que têm mais capacidade técnica do que nós em vários assuntos. E aí, para resolver o problema, vai e dá a solução que tem que dar, porque junta os melhores possíveis que a gente conhece. Tem alguns projetos que são internacionais, com chineses e etc., ou de outros países, mas o que a gente está discutindo aqui é dar uso para resíduos. O Brasil hoje deve estar coletando em torno de 85% a 90% do resíduo urbano produzido. Agora, trata 5%. E com uma dificuldade grande. A gente vê na rua os nossos recicladores, né, quase que espontâneos, que é uma população que eu, quando vou passear com meu cachorrinho de manhã, vejo eles pegando os sacos de lixo e tentando tirar um pouco lá no recreio aquilo que eles conseguem valorizar. Em geral são as garrafas PET, as latinhas de alumínio e outros que já conseguiram ganhar algum mercado para aquele uso. Nós temos um problema seríssimo. Está saindo aqui, Zé? Acho que pode. Não está funcionando. Esse aqui não está funcionando. Está falando. Voltou? Nós temos um problema seríssimo de logística, porque o nosso resíduo vem todo agregado e para separar ele, o úmido do sólido não é trivial. A pirólise dá preferência ao sólido, a parte mais seca. Então, tanto na nível das biomassas que já estão aqui muito bem arrumados, parabéns a todos que trabalharam aqui, que ficou muito legal. E do outro lado também tem os resíduos plásticos, os resíduos de pneus e etc., que são aproveitados nesse tipo de aproveitamento que é a pirólise. Eu não vou entrar em detalhes técnicos, mas é um esforço muito grande para ter uma máquina de pirólise de 18 toneladas, isso não é trivial. A gente vem trabalhando com muito cuidado, até porque toda vez que a gente vai fazer uma batelada, ela não é fluxo contínuo. A gente toma muito cuidado
com medições de temperatura, né, João? Está ali do lado, que é um dos operadores, junto com o Rafael, que não está aqui agora, o Zé Luiz. É um cuidado danado para que a temperatura não ultrapasse muito, para que o número de a quantidade de gases seja controlada, para evitar maiores sustos, porque é um processo industrial, é um processo que tem riscos e a gente tem que gerenciar mesmo dentro de uma universidade com cuidado para que isso não extrapole para um problema. Dito isso, não é diferente do que faz em casa quando a gente pega uma panela de pressão. A gente pega uma panela de pressão, a gente acende o fogo embaixo e a gente sabe pela mãe da gente que tem que tomar um cuidado danado para aquilo não entupir. Alguém já viu uma explosão de panela de pressão? Eu não vi, mas vi o que aconteceu depois. O fogão afundou e o teto ficou todo sujo. A feijoada subiu. É por aí. É por aí. Depois, para limpar, é um desespero. E o fogão acabou. E torça para não ter ninguém perto, porque é perigoso. Então, a máquina de pirólise parece uma dessas que a gente vê de fazer frango em padaria. Acende o fogo e fica rodando uma churrasqueira. E aí ela sai gás, ela sai líquida, ela sai sólido. E se não sair no volume pelo lugar certo, ela começa a crescer em pressão. E pode ter problemas como tem uma panela de pressão. Então, o que vocês vão ter aqui nesses 2 dias é um introdutório ao tema da pirólise de resíduos. E aí tem vários. E não fica só na área urbana, porque o Brasil, como vocês sabem, é um grande produtor de alimentos, um grande produtor da área agrícola, incluso o programa do etanol e outros tantos que são para a área de energia. E lá também tem muito resíduo. Então, parte da discussão nossa está em aproveitar a biomassa, porque essa biomassa ela tem uma oferta muito boa. Dá um exemplo do etanol. Etanol, a gente tem uma produção gigantesca que pega mais ou menos uns 10 milhões de hectares, se não me engano muito, há mais de 100 toneladas de biomassa por hectare, que é um índice de produtividade muito alto. Um terço disso aí é o caldo de cana. E o caldo de cana vai para a produção de etanol e vai para a produção de açúcar. O outro 1/3 é o bagaço de cana, que está aqui em algum canto. Qual é o bagaço aqui? Aqui está o bagaço de cana. Bagaço de cana é a palha do que sobra depois que foi prensado. Ainda tem uma parte que era queimada, o outro 1/3, que são as palhas, e que hoje já não pode mais queimar no campo e que está vindo já que a colheita é mecânica. Porque quando não era mecânica, tinha que pré-queimar, porque senão o camarada que ia colher se lascava todo, igual quando a gente entra no matagal e tem aquela história do capim-navalha. Hoje está todo mundo no celular, acho que ninguém nem entra mais nesses matagais como a gente entrava quando eu era garoto lá em Vila Clara. Porque aquele tal do capim-navalha corta mesmo. E a cana é igualzinho capim-navalha, só que maior, cheio de sílica na ponta. Então, o colheitador, ele mesmo tocava fogo, porque aí tinha que colher em pouco tempo, porque senão estragava, e aí ele recebia pela produtividade. E aí, em vez dele colher 1 tonelada por dia, ele conseguia colher 5, com essa pré-queima. Mas aí isso é uma poluição danada no lugar, além de perda de biomassa, e aí começou uma colheita mecânica, na maior parte dos lugares, e isso foi feito, diminuiu um pouco a geração de emprego. Mas quando a gente fica concentrado nessa história do bagaço, o bagaço ele é usado para geração de energia elétrica, que é esse 1/3. Hoje em dia vindo, inclusive, com a palha, já que está vindo misturado, que é o outro 1/3. Então, está indo em caldeiras de rentabilidades variáveis que aproveitam e queimam esse material e com seu vapor geram energia elétrica e entra no sistema. Recebendo mais ou menos uns R$500 quando está bem negociado o megawatt-hora, e esse megawatt-hora precisa de 2 toneladas de bagaço para chegar lá. Então, R$250 por tonelada de bagaço. Se ele pegar o mesmo bagaço e botar aqui na pirólise, e para cada 3 toneladas vai ter uma de biochar, que está aqui já em alguma produção. Tem então, para cá, tem um pouco aqui, os carvãozinhos. Esse carvãozinho está sendo negociado a R$3.000 a tonelada e daí para cima, sem considerar o valor dele de fixação de carbono, porque ele tem um papel importante na agricultura.
para não só na produção agrícola, como para segurar água, para segurar fertilizantes e etc., além de fixar carbono no solo por mais de 100 anos. É um pouco o que fazia o nosso índio, que tocava fogo num pequeno pedaço, aproveitava ali para produzir mandioca e outras coisas mais naquele roçado. Depois, quando baixava um pouco a fertilidade, ele ia para outro canto e aquilo ficava lá. E na Amazônia é chamado de terra preta de índio, que foi o biochar que sobrou dessa pequena queimada aberta, não numa pirólise. Então, quando a gente fala na pirólise e o biochar, isso está extremamente desenvolvido, por exemplo, nos Estados Unidos, que criou regulamentação para valorizar o biochar e para criar obrigação de aproveitamento. E se a gente vai para... Então, o camarada com 3 toneladas conseguiu produzir a R$3.000 uma tonelada de biochar. Então, significa dizer que ele valorizou o bagaço a R$1.000 a tonelada, em vez de R$250 a tonelada na geração de energia elétrica. Então, isso tem um quê de oportunidade para o Brasil e para a nossa produção de bioenergia extraordinário, porque possivelmente a gente vai estar visitando um setor que, em dominando a tecnologia, que é esse o esforço que a gente está tendo, até porque o bagaço pode entupir o nosso produtor de pirólise, nossa planta, né? Deu trabalho para limpar, né, João? E Zé aí e tal. Mas pode ser também que a gente tem outros tipos de planta, que não é só a nossa. A nossa é horizontal, pode vir uma vertical, pode vir de outros formatos e se adequar mais. Mas a gente acredita que aquilo ali vai para adiante. Por último, concluindo aqui, vocês quando forem lá visitar, a gente tem um esforço também de aproveitar o CO2, que é uma coisa que não tem a ver com a pirólise, mas tem a ver na junção de um com o outro. A gente desenvolveu um processo pioneiro que pega o CO2, mistura com soda cáustica e produz a barrilha. A barrilha é o carbonato de sódio. Esse carbonato de sódio é aproveitado 70% na indústria do vidro. Isso está aqui, ó. Então, fixa o carbono, que antes ia para a atmosfera. E o Brasil não produz mais a barrilha, desde que fechou uma bela fábrica que tinha Arraial do Cabo, que era álcalis, e que quando a gente passava, nós que somos mais velhos, víamos uma fumaça bem branquinha, bonita até, daquela região, e essa fábrica está abandonada. E o Brasil importa essa barrilha a R$5.000 a tonelada, 2 milhões de toneladas por ano. Então, a gente está vendo naquilo uma oportunidade de produção de uma coisa e fixar o carbono também. Então, a gente consegue produzir uns 40% mais ou menos do custo de importação, mesmo comprando a soda cáustica, e a gente vai começar a produzir soda cáustica aqui também. Então, tudo isso é para tentar reduzir emissão, para tentar reduzir poluição. Olhando pelo lado do problema, a emissão dos resíduos é mais ou menos 5% das emissões que o Brasil tem. É pouco, não é muito. São os aterros sanitários que depois emitem, às vezes aproveitam a transformação do metano para monóxido de carbono ou para CO2 quando gera algum tipo de energia. Que o metano tem um peso no efeito estufa 20 vezes maior. Agora, o mais importante não é o efeito global do resíduo. O mais importante é o local. Vocês lembram do acidente que teve em Teresópolis, que pegou fogo, que o lixão deu problema, que causa riscos? A gente lembra também das doenças que isso aí provoca. A gente vê a nossa Baía de Guanabara cheio de resíduo flutuante, que a gente já fez teste na máquina de pirólise, pode virar óleo, o óleo pode gerar energia e reduzir um pouco esse problema, que aí a gente pode ter alguma emissão de CO2, mas a gente vai ganhar pela qualidade de vida do local. E a gente produz muito resíduo. E todo dia, pelo menos, cada um de nós está produzindo 1 quilo. Pelo menos, dependendo no fim de semana a gente produz mais. E aí eu aqui encerro, aproveitem, fiquem à vontade, perguntem o que quiserem. Enfim, professor Gilberto, só assume agora e eu vou estar por aqui, mas eu não vou ficar com vocês todo o tempo. Então, por favor. Obrigado, Marcos. Aqui, tá.